Romanos 5. Vamos ler do versículo 3 ao versículo 8. E não somente isto, mas também nos gloriemos nas nossas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo, que nos foi outorgado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo. Pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. A palavra de Deus, ela nos diz que há um tempo determinado para tudo. Tem tempo para tudo na nossa vida. Tem tempo determinado. E além desse tempo determinado, tem um propósito para todas as coisas também na nossa vida. Todo um propósito que está embaixo do céu. Todo um propósito para tudo aquilo que acontece conosco. Seja no dia, seja na semana, seja no mês, seja num ano, seja numa vida. Então, dentro da sua vida e dentro da minha vida, nós vamos passar a reparar que há tempo para tudo. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia lá no livro de Eclesiastes. Depois de Salmos, Provérbios, Eclesiastes. Eclesiastes capítulo 3. E a palavra de Deus, ela nos diz que tem um tempo determinado para tudo. Eclesiastes capítulo 3, versículo 1. Olha só o que diz Salomão. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Todo propósito. Quando você pensa num propósito, você pensa numa vida que entende, que já tem um entendimento de destino, que já tem certeza, firmeza das questões da sua vida de fé. Porque quando você continua lendo o livro de Eclesiastes, o Salomão, ele vai escrever que muita gente não tem propósito na sua vida embaixo do céu. Ele não consegue compreender as coisas que acontecem com a sua vida e em todo o torno dela, embaixo do céu. Porque ele está correndo atrás de muitas coisas. Ele está correndo atrás de salvar a sua vida. E Jesus diz que quem quer salvar a vida vai perder ela. Eu quero salvar a minha vida, pastor. Eu quero ter um tempo para mim. Agora eu vou investir na minha vida. Quando você ouvir uma pessoa falar um negócio desse, pode escrever, vai ser o fim dele. Ele não compreendeu o propósito de vida. Um propósito determinado por Deus, porque Salomão diz que muitos estão correndo atrás do vento. E sabe quando você vai alcançar o vento? E aí ele diz mais. Quando ele distingue os propósitos que estão aqui, no versículo 4, olha só, e talvez esse versículo você queria pular ele. Talvez esse versículo você queria rabiscar ele na sua Bíblia. E dizer assim, não, eu não quero isso aqui para mim. E aí ele diz assim, há um tempo de chorar, há um tempo de rir, tempo de prantear, de se derramar, de se quebrantar, de descer as lágrimas. Não é um choro comum, é de descer as lágrimas de verdade. Há um tempo para saltar de rir.
Tem um tempo determinado para tudo, um propósito. E que de fato a nossa vida, meus amados irmãos, ela esteja mesmo debaixo desse propósito divino, esse propósito celestial, para que você então possa compreender todos esses tempos que você vai ter na sua vida. Você vai ter aquele dia de choro, e aí o Salmo 30, versículo 5 diz que o choro pode durar uma noite. Isso é Salmo 30, versículo 5. Mas de manhã vem o riso. Então você pode chorar, mas ele não está falando de prantear, de se derramar mesmo diante de Deus. Ele está falando de um choro que você teve, um desgosto, uma mágoa, mas algo que no outro dia ali, amanhece o dia, e já é um outro dia, e aí você pode então sorrir. Há um tempo de prantear. E aqui já não é mais um choro que dura somente uma noite. Há um tempo de se derramar diante de Deus. A palavra de Deus diz que nós deveríamos nos prantear diante de Deus por causa das nossas misérias, dos nossos pecados. Nós deveríamos chorar mesmo, irmãos. Prantear. Nós não só estamos vivendo uma crise mundial, aonde tem guerra, guerras eminentes, fome, aonde tem peste, e aonde, meus irmãos, e por causa que nós deveríamos prantear, é porque está faltando o amor. O amar de fato, a compaixão, a misericórdia, os afetos de misericórdia, a vida do nosso irmão, a vida do nosso próximo, a vida de uma criança não vale nada para ninguém. A sua vida e a minha vida não estão valendo nada. Por isso, meus amados irmãos, a palavra de Deus diz que nós deveríamos realmente, de fato, prantear por esse momento. Então a crise não é econômica, a crise não é de emprego, a crise não é uma guerra, a crise não é política, a crise é a falta de afetos de misericórdia. Aonde crianças são abandonadas, crianças são violentadas, idosos são atacados, os afetos foram perdidos, a compaixão não existe mais. Então, de fato, nós estamos vivendo um tempo de prantear, mas não porque nós temos uma crise política no nosso país. Não porque nós temos 14 milhões de desempregados. É porque nós não temos mais afetos de misericórdia. Nós não sabemos mais olhar para o nosso semelhante como nosso próximo e como nosso irmão. Nós não sabemos o valor que tem uma criança dessa. Nós não queremos nem saber, irmãos. Pouco nos importa se eu estou repartindo a minha vida para que outras vidas sejam alcançadas. Então a nossa crise não é política. A nossa crise é humana. Quando você lê o livro de Tiago, Tiago ele diz, no capítulo 4, versículo 9, chorai, pranteai, chorem. Hoje de manhã eu recebi uma notícia terrível, de muitas durante essa semana. Olha, nós temos que chorar mesmo. Há um tempo de prantear. Nós estamos vivendo um tempo de muitas enfermidades. Enfermidades da alma. Enfermidades do corpo. Enfermidades da mente. Nós estamos vivendo um período, meus irmãos, que nós deveríamos prantear para que o nosso coração, o nosso espírito, a nossa alma fosse quebrantado por Deus. E nós então nos derramaríamos diante do nosso Deus e clamaríamos por misericórdia, como fez Nínive.
Estamos doentes da alma. Estamos doentes do corpo. Estamos doentes da nossa mente. Há muitos que estão enfermos de fato da alma. Por ainda, meus amados, não conhecer, por ainda não terem sido convertidos ou se converterem ao Senhor Jesus Cristo. Há muitos ainda que estão enfermos verdadeiramente da sua alma. E ele pode ser membro ou não dessa igreja. Enfermo de alma. Porque ainda de fato não aceitou o senhorio do Senhor e Salvador Jesus Cristo sobre a sua vida. Ainda resiste. Ainda de fato ele ainda não consegue entender aquilo que Deus tem falado ao seu coração e à sua vida. Ele insiste em não se converter, insiste em resistir ao Espírito Santo de Deus, insiste em resistir à palavra de Deus. Então nós temos enfermos de alma, pessoas que não se convertem, duras de coração, duras de serviço, não se rendem ao Senhor e eles não conseguem entender que não é vir no culto. Vir no culto é uma consequência da sua vida com Deus. Abra a sua Bíblia no livro de Amós. Amós capítulo 4. Então há muitos enfermos de alma. Amós é depois de Daniel. Depois de Daniel você acha Oséias, depois Joel e depois Amós. Amós capítulo 4, a partir do versículo 6. Capítulo 4 de Amós, versículo 6. Olha só o que Deus está falando ao nosso coração e para nós. Eu também vos deixei de dentes limpos. Não é uma coisa boa, pastor? Não, isso aqui significa que o povo estava com fome, irmão. Porque não tinha o que comer. Quando Deus diz assim, olha, eu deixei vocês de dentes limpos, é porque não tinham o que comer. Então Deus está, pela sua misericórdia, mandando um recado para nós. Versículo 6. Em todas as vossas cidades, com falta de pão, em todos os vossos lugares, contudo, não vos convertestes a mim, disse o Senhor. Vocês continuam duros de coração. Apesar de eu enviar uma fome para que talvez, quem sabe, o coração de vocês se quebrantasse, a alma de vocês se quebrantasse, para que vocês então se derramassem diante de mim, vocês continuaram duros de coração. Versículo 7, versículo 8. Além disso, eu retive a chuva, 3 meses ainda antes da ceifa. Fiz chover sobre uma cidade, mas sobre a outra não. E a cidade que ficou sem a chuva, secou. Andaram 2 ou 3 cidades indo de outra cidade para beberem água, mas não se saciaram. Contudo, não vos convertestes a mim, diz o Senhor. Deus vai mandando seus recados para nós. Deus vai querendo quebrantar o seu coração, a sua vida. Mas isso é para o enfermo de alma, irmão. Versículo 9. Feri-vos com crestamento e ferrugem, as suas lavouras foram feridas, as suas vinhas, as suas figueiras, as suas oliveiras, o gafanhoto comeu tudo, mas ainda assim, vocês não se convertem. Deus vai enviando, meus irmãos, os recados aos corações, às vidas. Mas as famílias não querem ouvir a Deus. E eles não se dão conta do mundo que está aí fora, destruindo vidas, destruindo família, destruindo criança. Eles não poupam ninguém. A malignidade está dentro do coração deles.
Versículo 10, eu enviei a peste contra vós outros, a maneira do Egito, os vossos jovens matei-os à espada, os vossos cavalos deixei levar preso, o mau cheiro dos vossos arraiais fiz subir aos vossos narizes, contudo, vós não vos convertestes a mim, diz o Senhor. Que dureza de coração, meus irmãos. E Deus vai falando ao coração, um momento de prantear. É agora. O momento de render a sua vida. O momento de você se entregar a Cristo Jesus. Como é duro para uma alma ouvir a palavra de Deus, ouvir a palavra de Deus, ouvir a palavra de Deus, mas nunca tomar uma decisão verdadeira por ela. Sempre tem um impedimento. Sempre tem um problema. E Deus vai mandando os recados lá na sua casa. Quebrante o seu coração. Se derrame diante de Deus. Olhe para os seus filhos. Olhe para a sua família. Versículo 11. Subverti alguns dentre vós, como Deus subverteu a Sodoma e Gomorra. E fostes como um tição arrebatado da fogueira, contudo não vos convertestes a mim, diz o Senhor. Portanto, assim te farei, ó Israel, o povo de Deus. E porque isso te farei, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Então, meus amados, todos nós que estamos aqui, todos, mais cedo ou mais tarde, nós vamos encontrar com Deus. Mais dia ou menos dia. Salmo 51. Abra sua Bíblia no Salmo 51. Então, o que Deus está esperando? O que Deus aguarda? Guarda com paciência. A misericórdia dele vai tratando da nossa vida. Deus vai dando chance e oportunidade para você. Salmo 51. Deus coloca uma igreja genuína, verdadeira, que prega uma palavra que não está querendo que você tenha no seu bolso, mas que está querendo você, sua vida, que não está interessado no que você tem para dar ou não, mas está interessado na sua salvação da sua alma, dos seus filhos, da sua família. Salmo 51, versículo 17. Sacrifícios agradáveis a Deus são um espírito quebrantado, um coração compungido e contrito, não o desprezarás, ó Deus. Deus não quer sacrifício, holocausto. Deus quer o coração seu quebrantado, o seu espírito quebrantado da sua vida. Para que você não endureça o seu coração e a sua cerviz e não venha obedecer o que Deus está falando conosco. Sabe por que não tem amor, irmão? Porque de fato nós não ouvimos o que Deus diz. Sabe por que nossas crianças ainda são molestadas? Porque ainda não ouvimos o que Deus diz. Sabe por que suas famílias estão sendo destroçadas? Porque de fato nós não ouvimos o que Deus diz. Nós estamos preocupados com o hinduísmo no Brasil, os muçulmanos. Deixa eles, irmão. Você devia estar preocupado em vir na sua igreja, servir a Deus. Fica preocupado com isso não. Deixa eles lá. Fica preocupado se você está repartindo a sua vida. Porque errado lá, do jeito deles, mas eles estão lá, irmão. Fazendo errado, mas estão lá. E a gente que sabe fazer o certo. Então Tiago diz assim, aquele que sabe fazer o bem e não faz, ele faz o que, irmão? Peca. Correto? Então não adianta nós ficar preocupados com o muçulmano no Brasil. Nós devíamos estar aqui no domingo de manhã preocupados com as nossas crianças. Com as crianças de Oriente, com as crianças de Pompeia, com as famílias deles, com as vidas deles, com o pai, com a mãe. Um coração quebrantado. É o que Deus está esperando. Romanos capítulo 5. Vamos lá para o nosso texto. Romanos capítulo 5. Então eu quero falar para você nessa noite que Deus está trabalhando.
Porque Deus é o que, irmão? Trabalhador. O dia que questionaram Jesus por que ele estava fazendo alguma coisa no dia de sábado, ele falou que o meu pai, ele trabalha até agora. Meu pai continua trabalhando, meu pai é trabalhador. E Deus está trabalhando em cada um de nós. A começar por aqui, irmão. Deus está trabalhando na minha vida, na sua vida, na vida da minha família, na vida da sua família, na vida dos meus filhos, na vida dos seus filhos. Deus está trabalhando. Se nós temos almas com problema na alma, doentes de alma, porque ainda não se converteram, o interessante é que nós temos almas que não têm o problema da alma, que já são convertidos. E aí o apóstolo Paulo, no versículo 1 e versículo 2 do capítulo 5, no versículo 1 ele diz que nós temos uma paz, nós temos um estado de paz com Deus, porque nós somos justificados por Deus. Então essa alma não tem um problema de alma, porque ele tem uma paz, um estado de paz, porque ele já foi justificado no passado por Deus. Ele já foi. No versículo 2, ele diz que ele tem um acesso pela fé à graça. Então essa alma está num estado de paz, essa alma tem um acesso à graça de Deus pela fé, e ela tem uma esperança de glória. Opa! Então qual que é o problema aí, pastor? Eu tenho uma paz, um estado de paz que vem de Deus, tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu tenho acesso à graça de Deus pela fé e uma esperança de glória, diz o versículo 2. Qual que é o problema? O problema é que para muitos, apesar desse conhecimento de esperança, nós também temos no versículo 3 uma palavrinha que talvez queríamos riscar da nossa vida e das Escrituras, a palavra tribulação. Talvez você não queria ter isso na sua vida. Eu também não, irmão. Mas disso não tem como fugir. Nem para mim, nem para você. Então Paulo diz assim: e não somente isto, mas também nós nos gloriemos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. A palavra tribulação aqui é como se você estivesse sendo pressionado, esmagado, comprimido. Então você está sendo comprimido e esmagado. E o que essa tribulação ela vai produzir em nós? No corpo, na mente. A Bíblia diz que ela vai produzir em nós uma perseverança. Nós não gostamos de aflição e nem de tribulação. Nenhum de nós. Mas a aflição e a tribulação é Deus trabalhando em cada um de nós. É Deus nos comprimindo para sair tudo aquilo que não é dele, para ficar só o que pertence ao reino. Quando você lê o livro de Tiago, você vai descobrir por que tem guerra. Guerreais e nada tendes. Por quê? Porque você guerreia por aquilo que a sua carne quer. Pedi e não recebeis. Porque a gente pede o quê? Mal. Pede errado. Para gastar com os vossos próprios deleites. Então o que está acontecendo aqui? Ela produz uma perseverança. Então é Deus trabalhando na nossa vida.
Então aí você tem um momento de crise política, crise financeira, crise mundial, crise de guerra, crise humanitária, crise da alma, crise da mente, crise do corpo. É nesses momentos que Deus trabalha na nossa vida. Porque quando estava tudo bem lá na sua casa, todo mundo estava empregado, todo final de semana você estava assando uma carninha. Acredito que nenhum de nós é aqui assim, né, irmão? Então é nesse momento que Deus trabalha em nós. Para trazer a perseverança. Para que isso? Efésios capítulo 4. Toca um pouquinho para frente aí de Romanos, você vai achar primeiro, 2 Coríntios, Gálatas, Efésios. Efésios capítulo 4. Versículo 12, versículo 13. Para que a perseverança? Para que, meus irmãos, o nosso coração, a tribulação? É Deus trabalhando em nós. E aí o apóstolo Paulo, ele diz assim, olha, com vistas ao aperfeiçoamento. Você acha, eu queria perguntar para você acha de fato que os apóstolos receberam um dom de paciência? Jesus jogou um pó de pilim-pim-pim de paciência neles e se tornaram as pessoas mais pacientes do mundo. Tanto é que um puxou a espada, cortou a orelha do Malco, mas na verdade ele não queria cortar a orelha, ele já queria bater na cabeça do Malco. Então Deus vai nos prover situações para sermos o quê? Paciente. Então o dia que você pedir para Deus na sua oração assim, Senhor, eu quero paciência. Então Deus vai mandar um problema tão grande para você aprender a ter paciência. Aí você vai ser o homem mais paciente, a mulher mais paciente do mundo. Porque Deus vai te colocar uma situação para você exercer ela. Em vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Versículo 13, até que todos nós cheguemos a uma unidade de fé, um pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Ou seja, Deus ele não tem um trabalho, ou não está trabalhando, para nos mandar para a glória. Deus está trabalhando em nós para sermos a imagem do Rei da Glória, que é Cristo Jesus. Então por isso que Paulo está dizendo lá aos irmãos, eu quero que vocês entendam que essa tribulação, ela produz em vocês, na sua mente, no seu corpo, a perseverança, para que vocês de fato estejam mesmo prontos, crescidos, amadurecidos, porque senão, meus irmãos, nós vamos ser a criança que vive manhosa pelas coisas. Mas é porque é criança, irmão. Mas aí você já tem 20 anos, 30, 40, 50, e você continua como uma criança. Porque você ainda não atingiu a estatura de uma plenitude, de entendimento. Por isso que ainda Deus está fazendo o que em nós? Trabalhando. Deus está trabalhando em mim. Deus está trabalhando em cada um de nós. O que temos que fazer, meus amados irmãos, é dar ouvidos à sua palavra. 1 Pedro capítulo 2. E Cristo, ele é o nosso exemplo. 1 Pedro, você vai lá em 1 Pedro, antes de João. 1 Pedro capítulo 2. Deus ele vai nos aperfeiçoando. Deus ele vai aparando as arestas que ainda tem na nossa vida. 1 Pedro capítulo 2, versículo 20. Pois que glória há, se pecando e sendo esbofeteados por isso, o suportais com paciência? Se entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente afligidos,
e o suporteis com paciência, isto é grato a Deus. O que dá louvor a Deus é quando nós suportamos com paciência, mesmo quando somos inocentes. Versículo 21. Porquanto para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar. Então nós temos o exemplo, Cristo. Então as aflições, as tribulações, elas não são, meus irmãos, assim, de priória só nossa. Elas foram também de Cristo. Cristo sofreu em nosso lugar, deixando-vos o exemplo para seguirdes os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou na sua boca, pois ele mesmo, quando ultrajado, não revidava com ultraje. Quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente, carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos aos pecados, vivamos para a justiça, por suas chagas fostes sarados. O exemplo de Cristo, meus irmãos, que suportou toda a tribulação com perseverança. E ele tinha fome, como eu e você, tinha sede, como eu e você, tinha sono. E o que isso vai gerar em nós? Uma experiência. Experiência para quê, pastor? Experiência para que quando você encontrar uma pessoa com as mesmas dificuldades que você está enfrentando, você então poder consolar ela. Experiência para que quando você encontrar uma alma com as mesmas dificuldades que você já enfrentou, você poder consolar ela com a mesma consolação que Deus consolou você. Deus está trabalhando em nós. Paulo, ele diz que nós somos atribulados, afligidos, para que de fato, quando encontrarmos alguém nessa situação, possamos consolá-lo com a mesma consolação que Cristo nos consolou. Isso é palavra de Deus ao nosso coração. Vou dizer uma coisa para você. Tem tempo para só dar um chorinho, mas vai ter tempo de prantear. Então se prepara, porque se na hora que chegar essa hora, presta bem atenção no que você está ouvindo. Há tempo para tudo. Até alguns anos atrás nós estávamos dando gargalhada com o governo, achando que era o melhor governo. Tem tempo para tudo, irmão. Então se prepara. Deixa Deus falar o seu coração. Não seja enganado por ele, pelo seu coração enganoso. Mas deixa Deus tratar dele. E aí o apóstolo Paulo, vamos voltar lá em Romanos para encerrarmos. O apóstolo Paulo, ele diz assim, versículo 4, e a perseverança a experiência, e a experiência a esperança. Ora, a esperança não confunde, versículo 5, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Versículo 6. O Pai está trabalhando, o Filho está trabalhando, o Espírito está trabalhando. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Deus está trabalhando em nós. Deus não está trabalhando somente para mandar crente para o céu, para a glória. Mas a palavra de Deus diz que Deus está trabalhando para que nós venhamos a atingir a plenitude da estatura de quem? De Cristo. Que quando alguém falar com você, ele vai poder dizer assim, hoje eu conversei com um Cristo. Hoje eu conversei de fato com uma pessoa que me consolou.
que me disse que já passou por essa mesma tribulação. Eu conversei com uma pessoa que diz que eu preciso me curar da minha alma. Eu preciso entregar minha vida para Cristo Jesus. Pela minha família, por mim. E Cristo prova o seu amor, de fato, em que nos amou, sendo nós ainda inimigos, diz o versículo 10. Quando que Deus amou a mim e a você? Quando ainda éramos seus inimigos. Deus está trabalhando em nós, meus irmãos. Basta você ouvir o que Deus tem falado ao seu coração e à sua vida. Entrega a sua vida a Cristo. Se renda a Ele. Porque senão, de fato, você vai viver até mesmo uma vida enganando a você mesmo dentro de uma igreja. Entregue a sua vida para Cristo. Deus está trabalhando em nós. A crise não é a financeira, política. Não é crise de emprego, de guerra, de fome. A crise é de coração quebrantado e espírito contrito. Esse sim é o que o nosso Deus está aguardando. Muito bem, meus amados irmãos e irmãs. Que Deus abençoe a todos.